Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na segunda parte deste capítulo, Preces por aquele mesmo que ora, ao tema para pedir um conselho. Allan Kardec apresenta um interessante prefácio que nos ajuda a tomar uma decisão antes que nós venhamos a pedir um conselho à espiritualidade superior. São 3 perguntas e 3 análises que nos ajudam a tomar a decisão, sempre de acordo com os ensinos de Jesus, de acordo com o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja só, quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as questões seguintes. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Claramente aí, amar o próximo como a si mesmo. E 3 análises a seguir também completam esta orientação. Primeira, se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. É o cuidado que devemos ter para com a nossa vida. Responderemos pelo bem e pelo mal que causamos a nós próprios por imprudência. Segundo, se interessa a outrem e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou a abster-nos, sempre favorecendo o maior número. Terceira análise. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. É interessante porque toda esta sequência que aqui está serve para todas as situações na vida, as situações empresariais, as situações familiares, as situações de convívio social. Sempre está aqui, temos que tomar a decisão. Há uma sequência a considerar para que venhamos decidir segundo as leis de Deus. Nós encontramos este pensamento, esta ordenação de ideias, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que são misericordiosos, quando Allan Kardec faz uma pergunta ao espírito São Luís, em Paris, no ano de 1860. E a gente vai perceber a coerência perfeita entre estas considerações que nós estamos vendo e aquilo que está no capítulo 10. Olha só.
é um caso de tomar uma decisão. Fazer ou não fazer? Esta é a questão. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Olha só. É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É a perfeita consonância dos textos dentro do livro, dando a coerência e a coesão dos textos de Allan Kardec. E ele coloca uma última consideração no prefácio, que fala assim: em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência: na dúvida, abstente. Olha que sensatez esta ordenação para que nós venhamos a decidir sobre o fazer ou não fazer alguma coisa. É verdade que é um checklist, digamos assim, hoje um termo muito usado, né? Nós não precisamos ficar com uma listinha, examinar. Isto é uma percepção que, no fundo da nossa decisão, tem que estar permeando o bem que aquilo pode resultar para nós e para os outros. Aí está a base da decisão. E, finalmente, Allan Kardec apresenta um exemplo de prece para pedir um conselho. Feito todo este checklist, não é? Estas 6 considerações, 3 perguntas, 3 análises, nós não tomamos a decisão, estamos ainda indeciso, aí então um exemplo de prece para pedir um conselho. Olha só. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. A gente observa que há 2 pedidos nesta prece. Ele diz: encaminhai meu pensamento para o bem. Segundo, livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Muito conciso, muito objetivo o texto de Allan Kardec, sobretudo esta prece, que ele nos sugere aqui como exemplo. Porque quando estamos indecisos sobre uma questão, naturalmente nós temos influência de espíritos perturbadores. Isso acontece o tempo todo. Então é preciso que venhamos a tomar a decisão segundo a nossa consciência mais avançada, a mais condizente com o entendimento das leis de Deus. E se não, evitar a influência dos espíritos que nos influenciam para decidir segundo os interesses do mundo, das paixões, dos desejos, dos apegos, dos instintos. Porque esses próprios espíritos malfazejos, eles carregam em si a predominância do mundo em suas motivações. Desejo de dominação, o instinto de domínio de território e essas coisas próprias
da animalidade. Então, vou repetir a oração para nós vermos a objetividade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem. Livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Aí está. Muito interessante para pedir um conselho. Prece para pedir um conselho. No próximo vídeo, prosseguindo ainda no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na segunda parte do capítulo, preces por aquele mesmo que ora, o tema nas aflições da vida. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.